Enquanto saíam de mãos dadas, sussurrou Arlete em minha orelha febril. O balconista pegou a velha pistola do balcão, segurou-a bem firme e puxou o gatilho novamente. Desta vez, a arma disparou, e embora ele provavelmente tenha pensado que estava mirando em Harry, a bala atingiu Shannon Coltery nas costas. Ela gritou e tombou para a frente, em direção à neve que caía do lado de fora. Harry a segurou antes que ela tombasse e a ajudou a entrar no último carro que roubaram, outro Ford. O balconista tentou atirar nele pela janela, mas desta vez a velha pistola explodiu em suas mãos. Um pedaço de metal arrancou seu olho esquerdo. Eu nunca senti pena. Não sou tão clemente quanto Charles Greener. Gravemente ferida, talvez até prestes a morrer, Shannon entrou em trabalho de parto enquanto Harry dirigia pela neve que só aumentava em direção a Elko, 50 quilômetros a sudoeste dali. Provavelmente pensando que encontraria um médico por lá. Não sei se havia ou não um médico, mas com certeza havia uma delegacia, e o balconista ligou para lá com o que restava de seu globo ocular ressecando em sua bochecha. 2 tiras locais e 4 membros da patrulha estadual de Nevada esperaram pelos dois nos limites da cidade, mas Harry e Shannon nunca os viram. São 50 quilômetros entre Dead e Elko, e Harry só percorreu 45 deles. Dentro dos limites da cidade, mais ainda muito longe da entrada da vila, a sorte de Harry o abandonou de vez. Com os gritos de Shannon, que segurava a barriga enquanto sangrava no banco do carro, ele devia estar dirigindo rápido, rápido demais. Ou talvez tenha apenas passado por um buraco na estrada. O que quer que tenha sido, o Ford derrapou para fora da estrada e morreu. Eles ficaram ali parados naquela imensidão vazia, enquanto um vento cada vez mais forte soprava neve ao redor do carro. E o que será que se passou pela cabeça de Harry naquele momento? Que aquilo que nós dois tínhamos feito no Nebraska havia levado os dois, a garota que o amava e a ele, até aquele lugar em Nevada. Arlete não me disse isso, mas ela não precisava. Eu sabia. Ele avistou a silhueta de uma construção em meio à nevasca e tirou Shannon do carro. Ela conseguiu dar alguns passos contra o vento, mas não mais do que isso. A garota que sabia trigonomia e poderia ter sido a primeira mulher a se formar na escola normal de Omaha, repousou a cabeça no ombro de seu jovem companheiro e disse: "Não consigo andar mais, querido. Me deixe aqui." "Mas e o bebê?" perguntou ele. "O bebê está morto e eu quero morrer também," respondeu ela. "Não aguento mais de dor. É horrível. Eu te amo, querido, mas me deixe aqui." Em vez disso, ele a carregou até a construção que acabou sendo uma cabana não muito diferente daquela próxima a Boys Town, a que tinha a propaganda desbotada da Royal Crown Cola, pintada na lateral. Havia um fogão, mas nenhuma lenha. Ele saiu para procurar alguns pedaços de madeira antes que a neve pudesse cobri-los, e quando voltou, Shannon estava inconsciente. Harry acendeu o fogão e colocou a cabeça dela no colo. Shannon Coltery morreu antes que o fogo recém-acendido se transformasse em brasa. E então só restou Harry, sentado em uma cama simples, onde uma dezena de cowboys havia se deitado antes, na maioria das vezes, bêbados. Ele ficou lá sentado, acariciando o cabelo de Shannon, enquanto o vento uivava do lado de fora e o telhado de zinco da cabana sacolejava. Arlete me contou todas essas coisas quando as 2 pobres e condenadas crianças ainda estavam vivas. Ela me disse todas essas coisas enquanto os ratos perambulavam em volta de mim, o cheiro pútrido dela enchia meu nariz e minha mão inchada e infectada ardia como fogo. Implorei a ela que me matasse,
que abrisse a minha garganta como eu havia aberto a dela, mas ela não me atendeu. Aquela era a sua vingança. Deve ter passado 2 dias até meu visitante chegar à fazenda, ou mesmo 3, mas acho que não. Na verdade, acho que foi só 1. Não acredito que eu poderia ter durado 2 ou 3 dias sem ajuda. Eu tinha parado de comer e quase havia deixado de beber também. Ainda assim, consegui sair da cama e cambalear até a porta quando começaram a bater. Parte de mim pensou que poderia ser Harry, porque parte de mim ainda ousava desejar que a visita de Arlette não tivesse passado de uma ilusão em meio ao delírio. E mesmo que fosse real, que ela tivesse mentido. Era o xerife Jones. Meus joelhos fraquejaram quando o vi e eu caí para a frente. Se ele não tivesse me segurado, eu teria desabado na varanda. Tentei lhe contar sobre Harry e Shannon, que Shannon levaria um tiro, que os 2 acabariam em uma cabana nos arredores de Elko e que ele, o xerife Jones, tinha que ligar para alguém e impedir que isso acontecesse. Tudo isso saiu da minha boca de forma confusa, mas ele pescou os nomes. Ele fugiu com ela sim, disse Jones. Mas se Hal veio até aqui e lhe disse isso, por que deixou você nesse estado? O que o mordeu? Rato, conseguiu responder. Ele passou o braço em volta do meu corpo e praticamente me carregou pelos degraus da varanda em direção ao carro. George, o galo estava caído congelado no chão ao lado da pilha de lenha e as vacas mugiam. Quando tinha sido a última vez que eu as alimentara, não conseguia lembrar. Xerife, você tem que... Mas ele me interrompeu. Achou que eu estava delirando e por que não? Ele sentia a febre me cozinhando e enrubescendo meu rosto. Deve ter sido como carregar um forno. Você precisa poupar suas forças e precisa agradecer a Arlette porque eu nunca teria vindo aqui se não fosse por ela. Morta, me esforcei para dizer. Sim, ela está morta. Então lhe contei que a havia matado e, que alívio! Um cano entupido dentro da minha cabeça se abriu magicamente e o fantasma infectado que havia ficado preso lá dentro, por fim, se foi. Ele me jogou no carro como um saco de batatas. Vamos conversar sobre Arlette depois, mas agora vou levá-lo ao Hospital Anjos da Misericórdia e agradeceria se você não vomitasse no meu carro. Enquanto ele saía da fazenda, deixando o galo morto e as vacas mugindo para trás, e os ratos, não se esqueça deles. Tentei lhe dizer novamente que talvez não fosse tarde demais para Harry e Shannon, que talvez ainda fosse possível salvá-los. E me ouvi dizer que aquelas eram coisas que ainda iriam acontecer, como se eu fosse o espírito dos natais futuros da história de Dickens. Então desmaiei. Quando acordei, era 2 de dezembro, e os jornais do Oeste traziam a seguinte notícia. Os bandidos apaixonados enganam a polícia de Elko e escapam novamente. Eles não tinham escapado, mas ninguém sabia disso, exceto Arlette, é claro, e eu. O médico achou que a gangrena não tinha avançado até meu antebraço e apostou minha vida ao amputar somente a mão esquerda. Ganhou a aposta. 5 dias depois de entrar carregado pelo xerife Jones no Hospital Anjos da Misericórdia de Hemingford City, eu estava pálido e fantasmagórico, em uma cama de hospital, 11 quilos mais magro e sem a mão esquerda mais vivo. Jones veio me ver com o rosto sério. Esperei que ele me dissesse que estava me prendendo pelo assassinato de minha esposa, e então algemasse a mão que me restara à cama do hospital, mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, ele disse que sentia muito pela minha perda. Minha perda. O que aquele idiota sabia sobre perda? Por que estou sentado nesse quarto de hotel horrível, mas não sozinho, e não deitado em um túmulo de assassino? Vou lhe resumir em 2 palavras. Minha mãe.
Como o xerife Jones, mamãe tinha o hábito de salpicar a conversa com perguntas retóricas. No caso dele, foi um artifício de conversa que adquiriu em uma vida inteira dedicada ao cumprimento da lei. Ele fazia suas perguntas idiotas, então observava a reação da pessoa com quem conversava para ver se notava qualquer sinal de culpa, um sobressalto, uma cara fechada, um movimento rápido dos olhos. No caso da minha mãe, era apenas um jeito de falar que ela havia herdado da própria mãe, que era inglesa, e passado para mim. Embora não tenha mais qualquer sotaque britânico que possa ter cultivado um dia, nunca perdi o jeito que minha mãe tinha de transformar afirmações em pergunta. "É melhor você entrar agora, não é?" dizia ela. Ou, "Seu pai esqueceu o almoço de novo. Você vai levar para ele, não vai?" Até mesmo observações sobre o clima vinham na forma de pergunta. "Outro dia de chuva, não é?" Embora estivesse febril e muito doente quando o xerife Jones bateu à minha porta naquele dia no fim de novembro, eu não estava delirando. Lembro-me claramente da nossa conversa, da maneira como um homem ou uma mulher podem se lembrar de um pesadelo especialmente vívido. "Você precisa agradecer a Arlette porque eu nunca teria vindo aqui se não fosse por ela", dissera ele. "Morta", falei. "O xerife Jones, sim, ela está morta." E então, falando da maneira que eu havia aprendido quando era criança. "Eu a matei, não foi?" O xerife Jones tomou o artifício retórico da minha mãe, e dele mesmo, não se esqueça, como uma pergunta de verdade. Anos depois, na fábrica onde consegui emprego depois de perder a fazenda, ouvi um capataz repreender um funcionário por mandar uma encomenda para Des Moines em vez de Davenport antes de receber o formulário de envio do escritório principal. "Mas sempre mandamos as encomendas de quarta para Des Moines", protestou o funcionário prestes a ser demitido. Eu simplesmente pensei. "Pensando morreu um burro", retrucou o capataz. Um velho ditado, imagino, mas essa foi a primeira vez que o ouvi. E é mesmo surpreendente que eu tenha pensado no xerife Frank Jones quando isso aconteceu. O hábito que a minha mãe tinha de transformar afirmações em perguntas me salvou da cadeira elétrica. Nunca fui julgado pelo assassinato da minha esposa. Até agora, é claro. Eles estão aqui comigo muito mais do que uma dezena, alinhados ao longo do rodapé, por todo o quarto me observando com os seus olhos brilhantes. Se uma camareira entrasse com lençóis limpos e visse meus jurados peludos, ela sairia daqui correndo e gritando, mas nenhuma camareira vai aparecer. Pendurei a placa de "Não perturbe" na porta há 2 dias e está lá desde então. Eu não saí. Acho que poderia pedir comida de um restaurante aqui perto na rua, mas desconfio que o cheiro os provocaria. De qualquer forma, não estou com fome, então não é um grande sacrifício. Até agora, meus jurados têm sido pacientes, mas não acho que isso vá durar muito. Como qualquer júri, eles estão ansiosos para que todos os depoimentos sejam prestados e eles possam dar um veredicto, receber seu pagamento simbólico, neste caso, a ser pago com carne, e voltar para suas famílias. Então, eu tenho que terminar. Não vai demorar. A pior parte já passou. O que o xerife Jones disse quando se sentou ao lado da minha cama no hospital foi: "Você viu nos meus olhos, eu acho, não foi?" Eu estava muito doente, mas tinha me recuperado bastante para ser cuidadoso. "Viu o que, xerife?" "O que eu tinha ido lhe dizer. Você não lembra, não é?" "Bem, não estou surpreso. Você estava mais para lá do que para cá, Wilf. Eu tinha certeza absoluta de que você iria morrer, e pensei que isso fosse acontecer antes de chegarmos à cidade. Mas acho que Deus ainda não terminou os planos com você, não é?" Alguma coisa ainda não havia terminado os planos comigo, mas duvidava que fosse Deus.
Era sobre Henry? Você foi me contar sobre o meu filho? Não. Fui lá por causa da Arlette, disse ele. Notícias ruins, as piores, mas você não pode se culpar. Afinal, não a expulsou da casa a pauladas. Ele se inclinou para a frente. Você pode achar que eu não gosto de você, Wilf, mas isso não é verdade. Há algumas pessoas por aqui que não gostam, e nós dois sabemos quem são, não é mesmo? Mas não me coloque no mesmo saco só porque preciso levar o interesse delas em conta. Você me irritou 1 ou 2 vezes e acredito que você ainda seria amigo de Hal Coulter se tivesse mantido seu garoto em rédeas curtas, mas sempre respeitei você. Duvidei, mas fiquei de boca fechada. Quanto ao que aconteceu a Arlette, vou lhe dizer novamente porque vale a pena repetir. Você não pode se culpar. Eu não podia? Achei que aquela era uma conclusão estranha para se ter, mesmo para um homem da lei que nunca chegaria aos pés de Sherlock Holmes. Harry está com problemas. Se os fatos descritos nos relatórios que tenho recebido são mesmo verdadeiros, e arrastou Sean Coulter para o fogo com ele, contou o xerife com gravidade. E provavelmente estão ferrados. Você já tem bastante coisa com que se preocupar, sem ficar se culpando pela morte da sua esposa também. Você não tem que... Fale logo, pedi. 2 dias antes da visita do xerife, talvez no dia em que o rato me mordeu, talvez não, mas na mesma semana, um fazendeiro que seguia para Lime Bisca, com a última leva de sua colheita, vira 3 coiotes disputando alguma coisa a cerca de 20 metros ao norte da estrada. Ele teria seguido viagem se não tivesse notado um sapato feminino de couro surrado e uma calcinha rosa caídos na vala. Então parou e disparou seu rifle para assustar os animais e avançou um pouco mais no campo para inspecionar o que tanto interessava os animais. Foi quando ele encontrou o esqueleto de uma mulher usando um vestido em farrapos e com alguns pedaços de carne ainda pendendo dele. O que havia sobrado de seu cabelo era de um tom sem vida de marrom, a cor que o lustroso cabelo castanho avermelhado de Arlette poderia ter depois de meses expostos a intempéries. A mulher não tinha 2 dentes de trás, disse Jones. Arlette havia perdido algum dente? Sim, menti, por causa de uma infecção na gengiva. Quando fui à sua casa naquele dia, logo após Arlette ter fugido, seu garoto disse que ela havia levado as melhores joias que tinha. Sim, as joias que agora estavam no poço. Quando perguntei se ela poderia ter levado algum dinheiro, você falou aqueles $200, não foi? Ah, sim, o dinheiro fictício que Arlette supostamente havia pegado da minha cômoda. Isso mesmo. Ele assentiu. Bem, então está resolvido. Algumas joias e um pouco de dinheiro. Isso explica tudo, você não concorda? Não entendo. Por que você não está encarando isso sob um ponto de vista de um homem da lei? Ela foi roubada na estrada, simples. Algum mau elemento viu uma mulher pedindo carona entre Hemford e Lime Bisca. Então, a sequestrou e a matou. Roubou seu dinheiro e as joias, depois levou o corpo para longe, no campo mais próximo, para que não pudesse ser visto na estrada. Pela expressão triste no rosto dele, eu percebi que ele pensava que Arlette provavelmente havia sido estuprada, além de roubada, e que talvez fosse uma boa coisa não haver sobrado muito dela para confirmar isso. Provavelmente foi isso, falei, e de algum modo consegui manter o rosto impassível até ele ir embora. Então me virei e, embora tenha dado uma batida com o meu cotoco, comecei a rir. Enterrei minha cara no travesseiro, mas nem isso abafou o som. Quando a enfermeira, uma matrona feia e maldosa, entrou e viu as lágrimas escorrendo do meu rosto, pensando, morreu um burro, que eu andara chorando. Ela amoleceu uma coisa que eu achava que seria impossível e me ofereceu um comprimido extra de morfina.
Afinal de contas, eu era um marido de luto e um pai desolado. Eu merecia conforto. E você sabe por que eu estava rindo? Seria por causa da estupidez bem intencionada de Jones? Pelo aparecimento casual de uma mulher morta, qualquer que poderia ter sido assassinada pelo companheiro de viagem enquanto estavam bêbados? Era pelas duas coisas, mas principalmente por causa do sapato. O fazendeiro só havia parado para investigar o alvo da disputa dos coiotes porque vira um sapato de couro feminino na vala. Mas quando o xerife Jones me perguntara sobre calçados naquele dia em casa, no verão anterior, eu lhe dissera que os sapatos de Arlette eram de lona. O idiota tinha esquecido e nunca se lembrou. Quando voltei para a fazenda, quase todos os meus animais tinham morrido. A única sobrevivente era a Queloá, que me olhou com olhos reprovadores e famintos e mugiu melancolicamente. Alimentei-a tão carinhosamente quanto faria um bichinho de estimação, e, na verdade, ela não passava disso. Afinal, como você chamaria um animal que já não contribuía mais para a subsistência da família? Houve um tempo em que Harlan, com a ajuda da esposa, teria cuidado da minha fazenda durante minha estadia no hospital. Os vizinhos costumavam ajudar uns aos outros por ali, mas, mesmo depois que os mugidos queixosos de minhas vacas à beira da morte atravessaram os campos e chegaram até Harlan, quando se sentava para jantar, ele se manteve afastado. Se eu estivesse em seu lugar, provavelmente teria feito o mesmo. Do ponto de vista de Hal Coulter e do mundo, meu filho, não satisfeito em arruinar a reputação de sua filha, a seguira até o lugar que deveria ter sido seu refúgio, a sequestrara e a forçara a entrar para uma vida de crimes. Toda aquela história de bandidos apaixonados devia tê-lo corroído por dentro como álcool. Na semana seguinte, na época em que as decorações natalinas estavam começando a enfeitar as fazendas e a entrada principal de Hemmingford Home, o xerife Jones apareceu de novo lá em casa. Só de olhar para o seu rosto, percebi quais eram as novas e comecei a balançar a cabeça. Não quero saber de mais nada. Não dá, não aguento mais. Vá embora. Voltei para casa e tentei fechar a porta, mas eu estava fraco e só tinha uma das mãos, então ele forçou a entrada facilmente. Aguente firme, Wilf, disse ele. Você vai superar isso. Como se ele soubesse do que estava falando. Ele abriu o armário que tinha uma caneca de cerveja decorativa em cima. Achou minha garrafa de uísque praticamente vazia, serviu a última dose na caneca e me entregou. O doutor não aprovaria, disse ele. Mas ele não está aqui e você vai precisar disso. Os bandidos apaixonados haviam sido encontrados em seu esconderijo final. Shannon morta pela bala do malconista. Harry por uma que ele mesmo havia enfiado nos próprios miolos. Os corpos foram levados para o necrotério de Elko, à espera de alguém que os identificasse. Harlan Coulter iria providenciar o enterro da filha, mas não queria nem saber do meu filho. É claro que não. Eu mesmo cuidaria disso. Harry chegou a Hemmingford de trem no dia 18 de dezembro e eu estava na estação, em um carro funerário da Casting Brothers. Fui fotografado várias vezes. E me fizeram perguntas que nem tentei responder. Tantas as manchetes do World Herald quanto do mais humilde Hemmingford Weekly exibiam a frase "o luto de um pai". Mas, se os repórteres tivessem me visto na funerária, quando o caixão de madeira barata foi aberto, eles saberiam o que é um luto de verdade e poderiam ter preferido imprimir a manchete "o desespero de um pai". A bala que meu filho havia disparado em sua têmpora, lá, sentado com a cabeça de Shannon no colo, estilhaçara ao atravessar seu cérebro, arrancando um grande pedaço do lado esquerdo do crânio.
Mas isso não era o pior. Ele já não tinha mais os olhos e seu lábio inferior havia sido carcomido, deixando os dentes à mostra em um sorriso macabro. Tudo que restara de seu nariz era um toco vermelho. Antes que algum tiro ou investigador da polícia descobrisse os corpos, os ratos tinham se banqueteado com o meu filho e sua amada. Dei um jeito nele, solicitei a Herbert Kerstin, quando consegui falar algo coerente de novo. Sr. James, senhor, as lesões são... Já vi como são. Quero que dê um jeito nele e que tire essa caixa de merda. Coloque-o no melhor caixão que você tiver. Não importa o preço. Eu posso pagar. Então me inclinei e beijei sua bochecha rasgada. Nenhum pai deveria ter que beijar seu filho pela última vez, mas se algum merecia tal destino, com certeza era eu. Shannon e Harry foram enterrados em Hemmingford, no cemitério da Igreja Metodista Glória de Deus. Shannon no dia 22 e Harry na véspera de Natal. A igreja ficou cheia no velório de Shannon, o choro beirando a histeria. Sei por que eu estava lá, pelo menos por um tempo. Fiquei bem no fundo, sem ser notado, e então escapuli na hora do elogio fúnebre do reverendo Thursby. O reverendo também presidiu o funeral de Harry, mas nem preciso dizer que o número de pessoas presentes foi bem menor. Thursby só viu uma, mas havia outra, Arlette. Também estava lá, sentada ao meu lado, invisível e sorridente, e sussurrando em meu ouvido. Você gosta de como as coisas estão se desenrolando, Wilf? Valeu a pena? Somando os gastos do funeral, do enterro, do necrotério e do transporte do corpo para casa, cuidar dos restos mortais do meu filho me custou mais de $300. Paguei tudo com o dinheiro da hipoteca. O que mais eu tinha? Quando o funeral terminou, voltei para minha casa, mas antes comprei uma garrafa de uísque. O ano de 1922 ainda tinha um último truque na manga. Um dia depois do Natal, uma grande nevasca veio com força das montanhas rochosas, atingindo nossas terras com 30 centímetros de neve e fortes vendavais. Quando anoiteceu, a neve se transformou primeiro em granizo e então em uma tempestade. Por volta da meia-noite, eu estava sentado na sala de estar escura, tratando a dor em meu cotoco com alguns goles de uísque, quando ouvi um barulho de algo se despedaçando e rangendo vindo dos fundos da casa. Era o teto desabando naquele canto. O lado que eu deveria ter consertado com parte do dinheiro da hipoteca. Fiz um brinde com o meu copo e tomei outro gole. Quando o vento frio começou a soprar ao redor dos meus ombros, vesti o casaco que estava pendurado no gancho do vestíbulo, me sentei de novo e bebi mais uísque. A certa altura cochilei. Outro daqueles rangidos me acordou por volta das 3 da manhã. Dessa vez era à frente do celeiro que havia desabado. Aqueloá sobreviveu novamente, e na noite seguinte eu a levei para dentro de casa comigo. Por quê? Talvez você pergunte, e minha resposta seria, por que não? Por que diabos não? Nós éramos sobreviventes, os únicos sobreviventes. Na manhã de Natal, que eu passei tomando uísque em minha sala de estar gelada com minha vaca sobrevivente como companhia, contei o que havia sobrado do dinheiro da hipoteca e percebi que não daria nem para cobrir o dano causado pela tempestade. Não me importei muito, porque já tinha perdido o gosto pela vida na fazenda, mas só de pensar que a companhia Farrington poderia abrir ali um matadouro de porcos e poluir o riacho, já fazia meus dentes rangerem de raiva. Principalmente depois do alto preço que paguei para manter aqueles 100 acres triplamente amaldiçoados longe das mãos deles. De repente me ocorreu que, com Arlette oficialmente morta, aqueles acres eram meus.
Então, 2 dias depois, engoli meu orgulho e fui visitar Harlan Coulter. O homem que me atendeu à porta estava melhor do que eu, mas os choques daquele ano também haviam lhe cobrado seu preço. Ele tinha perdido peso e cabelo, e sua camisa estava enrugada, embora não tão enrugada quanto seu rosto. E a camisa, pelo menos, poderia ser passada. Ele parecia ter 65 e não 45. Não me bata, falei quando ouvi cerrar os punhos. Me escute. Eu nunca bateria um homem que só tem uma das mãos, falou ele. Mas agradeço se puder ser breve. E temos que conversar aqui na varanda porque você nunca mais vai pôr os pés na minha casa. Tudo bem, falei. Eu também havia perdido peso, muito, e tremia, mas era bom sentir o ar frio em meu cotoco e na mão invisível que ainda parecia existir abaixo dela. Quero lhe vender 100 acres de terra boa, Har. Os 100 acres que Arlette estava tão determinada a vender para a companhia Ferryton. Ele abriu um sorriso e seus olhos brilharam em suas órbitas fundas. Está passando por dificuldades, não é? Metade da sua casa e metade do seu celeiro desabaram. Hermie Gordon disse que você levou uma vaca para morar com você na casa. Hermie Gordon era o carteiro que fazia a rota rural, além de um grande fofoqueiro. Oferecia um preço tão baixo que Hal ficou de boca aberta e ergueu as sobrancelhas. Foi então que senti um cheiro vindo da casa dos Coulters, bonita e bem equipada, que não combinava em nada com aquele lugar. Comida frita queimada. Aparentemente, não era Sally Coulter que estava cozinhando. Havia uma época em que eu poderia ter me interessado em saber o que havia acontecido, mas esse tempo já tinha passado. Tudo o que eu queria agora era me livrar dos 100 acres, e só me parecia certo vendê-los barato, já que tinham me custado tão caro. Mas isso é uma ninharia, disse ele, e então completou com evidente satisfação. Arlette deve estar se revirando no túmulo. Ela tem feito mais do que revirar, pensei. Por que está sorrindo, Wilf? Por nada. Já não me importo mais com a terra. A única coisa que realmente me importa é manter aquele maldito matadouro da Ferryton longe dali. Mesmo que precise perder sua própria casa, ele assentiu como se eu tivesse feito uma pergunta. Sei sobre a hipoteca que você fez. Em uma cidade pequena, é difícil guardar segredos. Mesmo assim, concordei. Aceite a oferta, Hal. Você seria maluco se recusasse. Aquele riacho que vai se encher de sangue, pelos e intestinos de porcos também é seu. Não. Olhei para ele surpreso demais para dizer qualquer coisa, mas ele assentiu de novo, como se eu tivesse feito uma pergunta. Você acha que sabe o que fez comigo, mas não sabe da missa metade. Sally me deixou. Foi para a casa de seus parentes em McCook. Ela disse que talvez volte, que precisa de tempo para pensar, mas acho que isso não vai acontecer. Então isso nos coloca no mesmo barco furado, não é? Somos 2 homens que começaram o ano com suas esposas e terminaram sem elas. Somos 2 homens que começaram o ano com seus filhos vivos e estão chegando ao fim com eles mortos. A única diferença que consigo ver é que não perdi metade da minha casa e do meu celeiro em uma tempestade. Ele pensou um pouco. E ainda tenho as 2 mãos. Acho que é isso. Quando eu quiser tocar punheta, se algum dia tiver vontade, posso escolher qual delas usar. O que? Por que ela... use a cabeça. Ela também me culpa pela morte de Shannon. Disse que se eu não tivesse subido no meu pedestal e mandado Shan embora, ela ainda estaria viva e morando com Harry na sua fazenda, perto daqui, em vez de gelada e deitada em um caixão 7 palmos abaixo da terra. Ela disse que teria um neto. Também me chamou de idiota, hipócrita. E ela está certa. Estendi a mão que me restava para tocá-lo. Ele se afastou com um tapa. Não toque em mim, Wilf.
Vou lhe dar este único aviso. Voltei a baixar a mão. De uma coisa eu tenho certeza, continuou ele. Se eu aceitasse sua oferta, por mais interessante que seja, iria me arrepender, porque aquela terra é amaldiçoada. Podemos não concordar em muitas coisas, mas aposto que nisso sim. Se você quer vendê-la, faça negócio com um banco. Você pode quitar sua hipoteca e ainda receber algum dinheiro. Mas eles vão dar meia volta e vendê-la para a companhia Ferryton. Só lamento. Foi sua palavra final ao bater a porta na minha cara. No último dia do ano, dirigi até Hemmingford Home e fui ver o Sr. Stoppenhauser no banco. Disse a ele que havia chegado à conclusão de que não conseguiria mais morar na fazenda. Então falei que gostaria de vender os acres de Arlette para o banco e usar o saldo da receita para quitar a hipoteca. Como Harlan Coterie, ele disse não. Por um instante ou dois, fiquei sentado ali, encarando sua mesa sem poder acreditar no que havia escutado. Por que não? É uma boa terra? Ele me disse que trabalhava em um banco e que um banco não era uma agência imobiliária, e se dirigiu a mim como o Sr. James. Meus dias como Wilf naquele escritório haviam acabado. Isso é tão... Ridículo foi a palavra que me veio à mente, mas eu não queria correr o risco de ofendê-lo para não acabar com qualquer chance que houvesse de ele mudar de ideia. Quando tomei a decisão de vender a terra e a vaca, eu teria que achar um comprador para aqueloá também, provavelmente um estranho com um saco de feijões mágicos para trocar. A ideia tomou conta de mim com a força de uma obsessão. Então mantive a voz baixa e falei calmamente. Isso não é exatamente verdade, Sr. Stoppenhauser. O banco comprou aquele prédio da Rideout no verão passado, quando entrou em leilão, e o Triplo M também. Foram situações diferentes. Temos uma hipoteca dos seus 80 acres originais e estamos satisfeitos com ela. O que faz você com os outros 100 acres do pasto não é do nosso interesse. Quem veio aqui falar com você? Perguntei e então percebi que nem precisava. Foi Lester, não é? O capacho de Cole Ferryton. Não tenho ideia do que está falando, disse Stoppenhauser, mas notei em seu olhar que aquilo não era verdade. Acho que seu luto e sua lesão afetaram temporariamente sua habilidade de pensar com clareza. Ah, não. Falei e comecei a rir. Era um som instável e desequilibrado até aos meus ouvidos. Nunca pensei com tanta clareza em toda a minha vida, senhor. Ele veio procurá-lo, ele ou outro. Tenho certeza de que Cole Ferryton pode pagar todos os advogados charlatões do mundo. E você fez um acordo. Vocês conspiraram. Eu ria mais do que nunca. Sr. James, receio que terei que pedir para o senhor sair. Talvez você já tivesse tudo isso planejado de antemão, continuei. Talvez fosse por isso que estava tão ansioso para me convencer a fazer a maldita hipoteca para começar. Ou talvez, quando Lester ouviu falar sobre meu filho, ele tenha visto uma oportunidade de ouro de se aproveitar de minha desgraça e vindo correndo falar com você. Talvez ele tenha se sentado nesta mesma cadeira e dito, isso vai ser bom para nós dois, Stop. Você fica com a fazenda e o meu cliente com as terras perto do riacho, e que o Wilf James vá para o inferno. Não foi isso que aconteceu? Ele havia apertado um botão em sua mesa e então a porta se abriu. Aquele era um banco pequeno demais para contratar um segurança, mas o caixa que apareceu era um rapaz bem forte, da família Rodbacker, ao que parecia. Ele tinha estudado com o pai dele e Harry com sua irmã caçula, Mandy. Algum problema, Sr. Stoppenhauser? Perguntou ele. Não, se o Sr. James sair agora. Pode acompanhá-lo, Kevin? Kevin entrou e, como demorei a me levantar, ele segurou com firmeza o meu braço esquerdo logo acima do cotovelo.
Ele estava vestido como um banqueiro, com direito a suspensórios e gravata borboleta, mas sua mão era de fazendeiro, forte e cheia de calos. Meu cotoco, ainda em cicatrização, latejou. Venha comigo, senhor, disse ele. Não me puxe. Dói onde minha mão não costuma estar. Vamos. Estudei com seu pai. Ele se sentava ao meu lado e colava de mim durante a semana de testes na primavera. Ele me puxou da cadeira em que um dia eu havia sido tratado como Wilf, o bom e velho Wilf, que seria tolo em não fazer uma hipoteca. A cadeira quase caiu. Feliz Ano Novo, Sr. James, disse Stoppenhauser. Para você também, seu mentiroso de merda, retruquei. Ver a expressão chocada em seu rosto pode ter sido a última coisa boa que aconteceu na minha vida. Estou aqui sentado há 5 minutos, mordendo a ponta da caneta e tentando pensar em outra desde então. Um bom livro, uma boa refeição, uma tarde agradável no parque, e não consigo. Kevin Hochbacher me acompanhou pelo saguão. Suponho que seja o verbo correto, já que ele não estava me arrastando. O piso era de mármore e nossos passos ecoavam. As paredes eram revestidas de painéis escuros de carvalho. Através das janelas altas dos caixas, vi 2 mulheres atendendo um pequeno grupo de clientes de fim de ano. Uma das caixas era jovem e a outra velha, mas seus olhares arregalados eram idênticos. Ainda assim, não foi o interesse horrorizado e quase lascivo delas que me chamou a atenção, mas outra completamente diferente. Uma grade nodosa de carvalho com 7 centímetros de espessura passava acima dos caixas e correndo rapidamente por ela. Cuidado com o rato, berrei apontando. A jovem soltou um gritinho, olhou para cima e então trocou um olhar com sua colega mais velha. Não havia nenhum rato, apenas a sombra e movimento do ventilador de teto, e agora todos olhavam para mim. Pode olhar enquanto quiserem, gritei. Olhem à vontade. Olhem até que seus malditos olhos caiam. Então saí do banco, e minha respiração naquele ar frio de inverno parecia fumaça de cigarro. Não volte, a não ser que tenha negócios a fazer, disse Kevin, e se puder controlar sua língua. Seu pai foi o maior trapaceiro que conheci na escola. Eu queria que Kevin me batesse, mas ele apenas voltou para dentro e me deixou sozinho na calçada, parado em frente ao meu velho caminhão caindo aos pedaços. E assim foi a visita de Wilfred Leland James à cidade no último dia do ano de 1922. Quando cheguei à fazenda, a Keloá não estava mais dentro da casa. Estava no quintal, deitada, expirando suas próprias nuvens de vapor branco. Dava para ver as pegadas que ela deixara na neve ao sair correndo pela varanda e uma grande marca onde havia aterrissado de mau jeito e quebrado as 2 patas da frente. Nem mesmo a vaca inocente poderia sobreviver junto a mim, ao que parecia. Peguei minha arma no vestíbulo, então entrei em casa, querendo descobrir, se fosse possível, o que havia assustado tanto para ela sair correndo de seu novo abrigo. Eram ratos, claro. 3 deles estavam em cima do estimado aparador de Arlette, olhando para mim com seus olhos negros e solenes. Eles ficaram lá parados me olhando com suas caudas enroladas ao redor de seus corpos gordos e cinzentos. Então levantei meu rifle e atirei no rato do meio. A bala o despedaçou e espalhou seus restos pelo papel de parede que Arlette havia escolhido com tanto cuidado 9 ou 10 anos antes. Quando Harry era apenas uma criança e tudo entre nós 3 estava bem. Os outros 2 fugiram, de volta para sua passagem secreta subterrânea sem dúvida, de volta para sua rainha em decomposição. E deixaram pequenas pilhas de cocô de rato no aparador da minha esposa morta, além de 3 ou 4 pedacinhos de saco de estopa que Harry pegara no celeiro naquela noite
no início do verão de 1922. Os ratos tinham vindo matar minha última vaca e me trazer pequenos pedaços da rede de cabelo de Arlette. Então eu saí e acariciei a cabeça de Aqueloá. Ela levantou o pescoço e mugiu queixosamente. Faça isso parar. Você é o mestre. Você é o Deus do meu mundo. Então faça isso parar. Eu fiz. Feliz Ano Novo. Esse foi o fim de 1922 e este é o fim da minha história. Todo o resto é apenas epílogo. Os emissários reunidos por todo este quarto. O gerente deste velho hotel gritaria bastante se os visse. Não terão que esperar muito mais para dar seu veredicto. Ela é a juíza, eles são o júri, mas eu serei meu próprio carrasco. Eu perdi a fazenda, é claro. Ninguém, incluindo a companhia Ferreton, comprou aqueles 100 acres até eu perder minha casa e, quando os abatedores de porcos finalmente vieram, fui forçado a vender as terras a um preço insanamente baixo. O plano de Lester funcionou perfeitamente. Tenho certeza de que foi ideia dele e tenho certeza de que ganhou um bônus por isso. Ah, mas não faz mal. Eu teria perdido minha terrinha no condado de Hemingford mesmo se tivesse recursos financeiros aos quais recorrer, e há um tipo perverso de conforto nisso. Eles dizem que esta depressão que vivemos agora começou na Black Friday do ano passado. Mas as pessoas em estados como Kansas, Iowa, Nebraska, sabem que ela começou, na verdade, em 1923, quando as plantações que sobreviveram às terríveis tempestades daquela primavera morreram pela seca que veio depois. Uma seca que durou 2 anos. Os poucos produtos que chegaram aos mercados da cidade grande e às feiras agrícolas das cidades do interior foram vendidos a preço de banana. Harlan Cotter aguentou até mais ou menos 1925, e então o banco tomou sua fazenda. Descobri isso por acaso, enquanto folheava a seção do World Herald de bens negociados pelos bancos. Em 1925, essas seções às vezes ocupavam páginas inteiras do jornal. As pequenas fazendas tinham começado a sumir e acredito que em 100 anos, talvez apenas 75, todas terão desaparecido. Lá para 2030, se chegarmos lá, toda a região do Nebraska a oeste, de Omaha, será a única grande fazenda que provavelmente pertencerá à companhia Ferreton. E aqueles infelizes, o bastante para morar nessas terras, passarão o resto de seus dias sob um céu sujo e amarelado, usando máscaras de gás para evitar sufocar com o fedor dos porcos mortos, e todos os riachos correrão vermelhos com o sangue dos abates. Lá para 2030, apenas os ratos estarão felizes. Mas isso é maninharia. Harlan me dissera no dia em que quis lhe vender as terras de Arlette e acabei sendo forçado a vendê-las a Cole Ferreton por menos ainda. O advogado Andrew Lester levou a papelada até a pensão em que eu estava na época, em Hemingford City, e sorriu ao me ver assiná-la. É claro que sim. Os peixes grandes sempre vencem. Fui um tolo por pensar que poderia ser diferente. Fui um tolo e todos que eu amava pagaram o preço. Às vezes me pergunto se Sally Cotter voltou para Harlan, ou se ele foi atrás dela em McCook depois de perder a fazenda. Não sei o que aconteceu, mas acho que a morte de Shannon provavelmente acabou com aquele casamento que antes era feliz. O veneno se espalha como tinta na água. Os ratos começaram a se aproximar, vindo dos rodapés do quarto. O que antes era um quadrado tornou-se um círculo cada vez mais fechado. Eles sabem que o que estou escrevendo é apenas o depois, e nada que acontece depois de um ato irrevogável tem muita importância. Ainda assim, decidi terminar.
E eles não vão me pegar enquanto eu estiver vivo. A última pequena vitória será minha. Minha velha jaqueta marrom está pendurada nas costas da cadeira em que estou sentado. A pistola está no bolso. Quando terminar as últimas poucas páginas dessa confissão, vou usá-la. Dizem que suicidas e assassinos vão para o inferno. Se for assim, saberei o caminho, porque estive lá nos últimos 8 anos. Fui para Omaha, e se lá é, de fato, uma cidade de tolos, como eu dizia então, no início fui um cidadão modelo. Comecei a beber os 100 acres de Arlete, e mesmo tendo vendido muito barato, levei 2 anos para gastar tudo. Quando não estava bebendo, visitava os lugares em que Harry estivera nos últimos meses de sua vida, o posto de gasolina e a mercearia de Lime Bisca, com a propaganda da garota de chapéu azul no telhado, na época fechada e com uma placa na porta coberta por tábuas que dizia "À venda pelo banco". A casa de penhores na rua Dodge, onde imitei meu filho e comprei uma pistola que estava agora no bolso de minha jaqueta, e a filial de Omaha do primeiro banco agrícola. A Caixa jovem e bonita ainda trabalhava lá, embora seu sobrenome já não fosse mais Penmark. Quando lhe passei o dinheiro, ele disse obrigado, contou-me ela. Talvez ele tenha escolhido um mau caminho, mas alguém o criou bem. Você o conhecia? Não, falei, mas conhecia a família dele. É claro que fui até o Santa Eusébia, mas não tentei entrar nem perguntar sobre Shannon Coultery para a professora, supervisora ou qualquer que fosse o título daquela mulher. Era um prédio grande, frio e austero. Suas paredes grossas de pedra e janelas estreitas expressavam perfeitamente como a hierarquia papista via as mulheres. Só de ver algumas meninas grávidas saírem furtivamente com um olhar cabisbaixo e os ombros curvados, entendi por que Shan queria tanto ir embora dali. Por mais estranho que pareça, me senti próximo ao meu filho em um beco. Era aquele perto da loja de doces e refrigerantes na rua Gallatin. Doces e chocolates caseiros são a especialidade da família Scraft. A 2 quarteirões do Santa Eusébia. Havia um caixote lá, provavelmente novo demais para ser aquele em que Harry se sentou enquanto esperava por uma garota ousada o bastante para trocar informações por cigarros, mas eu podia fingir, e assim o fiz. Ficava mais fácil fingir quando eu estava bêbado e na maioria dos dias em que eu apareci na rua Gallatin, estava mesmo muito embriagado. Às vezes, eu fingia que era 1922 de novo e que era eu quem estava esperando por Victoria Stevenson. Se ela viesse, eu trocaria um maço inteiro de cigarros para que ela levasse uma única mensagem. Quando um jovem que diz se chamar Hank aparecer por aqui, perguntando por Shan Coultery, fale para ele se mandar. Para dar o fora deste lugar, diga que seu pai precisa dele na fazenda e que talvez com os 2 trabalhando juntos, eles possam salvá-la. Mas aquela garota estava fora do meu alcance. A única Victoria que conheci foi sua versão mais velha, aquela com 3 filhos bonitos e o respeitável título de senhora Hallett. Naquela época, eu tinha parado de beber. Trabalhava na fábrica de roupas Built White e havia feito as pazes com a lâmina e a espuma de barbear. Com essa aparência respeitável, ela me recebeu de bom grado. Eu só lhe disse quem eu era de verdade porque, se eu quero ser bem honesto, mentir não era uma opção. Quando ela regalou ligeiramente os olhos, percebi que havia notado a semelhança. Nossa, ele era tão doce, disse Victoria, e muito apaixonado. Sinto muito por Shan também. Ela era uma ótima moça. É como uma tragédia de Shakespeare, não é? Só que ela disse
tragédia. E depois disso eu não voltei mais ao beco da rua Galatim, porque, para mim, o assassinato de Arlette tinha envenenado até mesmo a tentativa de gentileza dessa jovem e inocente senhora de Omaha. Ela achava que as mortes de Harry e Shannon eram como uma tragédia de Shakespeare. Achava muito romântico e eu me perguntei se ela ainda pensaria assim se tivesse ouvido os últimos gritos que minha esposa dera através de um saco de estopa encharcado de sangue, ou tivesse visto o rosto sem olhos e lábios do meu filho. Tive 2 empregos durante meus anos na cidade, também conhecida como Cidade dos Tolos. Você dirá que é claro que eu tive 2 empregos, senão eu estaria morando na rua. Mas homens mais honestos do que eu continuaram a beber mesmo quando queriam parar, e homens mais decentes do que eu acabaram dormindo nas entradas dos prédios. Acho que posso dizer que depois dos meus anos perdidos, fiz um esforço para ter uma vida digna. Houve vezes em que realmente acreditei que fosse possível, mas, deitado na cama à noite, ouvindo os ratos correndo dentro das paredes, eles nunca me abandonaram, sempre soube da verdade. Eu ainda estava tentando vencer, mesmo depois das mortes de Harry e Shannon. Mesmo depois de perder a fazenda, eu estava tentando derrotar o cadáver no poço, ela e seus servos. John Hanrahan era o chefe do depósito da fábrica Built Height. Ele não queria empregar um homem com só uma das mãos, mas implorei por uma chance, e quando provei que podia puxar um palete totalmente carregado de camisas e macacões, como qualquer outro homem em sua folha de pagamento, ele me contratou. Puxei aqueles paletes durante 14 meses, e várias vezes me arrastava para a pensão, onde morava com minhas costas e meu cotoco queimando de cansaço. Mas nunca reclamei, e até encontrei tempo para aprender a costurar. No intervalo do almoço, que na verdade eram 15 minutos, e durante alguns minutos à tarde. Enquanto os outros ficavam do lado de fora, na plataforma de carga, fumando e contando piadas sujas, eu aprendia sozinho a costurar, primeiro nos sacos de transporte que usávamos, e depois nos macacões, que eram o principal produto da empresa. Acabei descobrindo que tinha jeito para aquilo. Eu sabia até colocar um zíper, o que não era uma qualidade a se desprezar, em uma linha de montagem de roupas. Eu apertava a peça com o meu cotoco para mantê-la no lugar, enquanto meu pé acionava o pedal elétrico. O setor de costura pagava melhor do que o de carregamento e cansava menos as minhas costas, mas o andar de costura era escuro e cavernoso, e após cerca de 4 meses, comecei a ver ratos nas montanhas azuis de Brim e andando nas sombras dos carrinhos que traziam os tecidos e levavam o produto final embora. Em várias ocasiões, tentei mostrar essas pragas para os meus colegas, mas eles diziam não vê-los. Talvez realmente não os vissem, mas acho mais provável que tivessem medo de que o andar de costura fosse temporariamente fechado para que os exterminadores pudessem fazer seu trabalho. O pessoal da costura poderia perder 3 dias ou até uma semana de salário. Para homens e mulheres com famílias para sustentar, isso seria catastrófico. Era mais fácil para eles dizer ao Sr. Hanrahan que eu estava vendo coisas. Eu entendi. Até quando eles começaram a me chamar de Wilf maluco. Entendi isso também. Não foi por isso que pedi demissão. Eu fiz isso porque os ratos continuavam a aparecer. Tinha economizado algum dinheiro e estava preparado para viver disso enquanto procurava outro trabalho, mas nem precisei. Apenas 3 dias após sair da Built Height, vi um anúncio no jornal para um emprego de bibliotecário na Biblioteca Pública de Omaha. Mas o texto dizia que era exigido que a pessoa tivesse referências
ou um diploma. Eu não tinha diploma, mas passara a vida toda lendo, e se os eventos de 1922 me ensinaram alguma coisa, foi como enganar as pessoas. Forjei referências de bibliotecas públicas em Kansas City, em Springfield, no Missouri, e consegui um emprego. Tinha certeza de que o Sr. Quarles checaria as referências e descobriria que eram falsas. Então, trabalhei para ser o melhor bibliotecário do país e trabalhei rápido. Quando meu novo chefe me confrontasse com a farsa, eu simplesmente imploraria por misericórdia e torceria pelo melhor. Mas não houve confronto. Trabalhei na Biblioteca Pública de Omaha por 4 anos. Tecnicamente falando, acredito que ainda trabalhe, embora não apareça por lá há uma semana, nem tenha telefonado para avisar que estava doente. Os ratos, sabe, eles me encontraram lá também. Comecei a vê-los nas pilhas de livros velhos na sala de encadernação ou correndo pelas prateleiras mais altas das estantes, me espiando com astúcia. Na semana passada, na sessão de referências, peguei um volume da Enciclopédia Britânica para uma senhora. Era o que continha o intervalo RAST, que sem dúvida tem um verbete para ratuns norvegicus. E vi o rosto cinzento e faminto olhando para mim do espaço vazio na prateleira. Era o rato que arrancara a teta da pobre Aqueloá. Não sei como era possível. Tenho certeza de que o matei. Mas não havia dúvidas. Eu o reconheci. Como não reconheceria? Havia um pedaço de estopa suja de sangue, preso em seus bigodes. A rede de cabelo. Entreguei o volume da Enciclopédia Britânica para a velha senhora que o havia solicitado. Ela usava uma estola de pele de arminho e os pequenos olhos negros daquele bicho me observaram friamente. Então, simplesmente fui embora. Perambulei pelas ruas por horas e acabei chegando aqui, no Hotel Magnólia. E cá estou desde então, gastando o dinheiro que havia guardado como bibliotecário, que já não importa mais, e escrevendo minha confissão, porque isso sim é importante. Um deles acabou de morder meu tornozelo, como se quisesse dizer, termine logo isso, seu tempo está acabando. Um pouco de sangue começou a manchar minha meia. Isso não me perturbou nem um pouco. Já tinha visto muito mais sangue. Em 1922, eu vi um quarto cheio, e agora acho que estou ouvindo. Será minha imaginação? Não. Alguém veio me visitar. Fechei o cano, mas ainda assim os ratos escaparam. Enchi o poço, mas ela também encontrou um jeito de sair. E desta vez não acho que esteja sozinha. Acho que escuto 2 pares de pés. Não, apenas um. Ou 3? São 3? A garota que teria sido minha nora em um mundo melhor também está com eles? Acho que sim. 3 cadáveres arrastando os pés pelo corredor, os rostos, ou o que restou deles, desfigurados por mordidas de ratos. A face de Arlette também torta para o lado, pelo coice de uma vaca moribunda. Outra mordida no tornozelo. E outra. Como a gerência ficaria? Ai, outra, mas eles não vão me pegar. Nem meus visitantes, embora agora eu possa ver a maçaneta girando e sinta o cheiro deles, o resto da carne que pende de seus ossos exalando o mau cheiro dos abatidos. Abate. A arma. Deus, onde está? Parem. Faça com que parem de me Extraído do jornal Omaha World Herald, 14 de abril de 1930. Bibliotecário comete suicídio em hotel local. Segurança do hotel se depara com cena bizarra. O corpo de Wilfred James, um bibliotecário da Biblioteca Pública de Omaha, foi encontrado em hotel no domingo, quando os funcionários não obtiveram resposta ao tentar entrar em contato com ele. O hóspede,
de um quarto próximo havia reclamado de um cheiro de carne estragada, e uma camareira relatou ter ouvido gritos ou um choro abafado, como de um homem com dor, no fim da tarde de sexta-feira. Depois de bater várias vezes na porta e não receber resposta, o chefe da segurança do hotel usou sua chave mestra e encontrou o corpo do Sr. James caído sob a escrivaninha do quarto. Vi a pistola e achei que ele tivesse se matado, disse o segurança, mas ninguém ouvira um tiro e não havia cheiro de pólvora. Quando chequei a arma, vi que era uma arma calibre 25, mal conservada e não estava carregada. A essa altura, é claro, eu já havia notado o sangue. Nunca tinha visto nada como aquilo antes e nunca mais quero ver. Ele havia mordido o corpo inteiro, braços, pernas, tornozelos, até os dedos dos pés, e não era só isso. Estava claro que ele estivera escrevendo alguma coisa, mas também havia mastigado o papel. Estava espalhado pelo chão. Pareciam que aqueles papéis roídos que os ratos usam para fazer os ninhos. Por fim, ele abriu os próprios pulsos com mordidas. Acredito que tenha sido isso que o matou. Ele devia estar louco. Pouco se sabe sobre o Sr. James até agora. Ronald Quarles, bibliotecário-chefe da Biblioteca de Omaha, contratou-o no fim de 1926. Ele, obviamente, andava sem sorte e prejudicado pela falta de uma das mãos, mas sabia bastante sobre livros e suas referências eram boas, disse Quarles. Ele era amistoso, mas distante. Acho que tinha trabalhado em alguma fábrica antes de se candidatar a uma vaga aqui, e dizia às pessoas que antes de perder a mão, tivera uma pequena fazenda no condado de Hemingford. O World Herald está interessado no desafortunado Sr. James e solicita informações a qualquer leitor que possa tê-lo conhecido. O corpo encontra-se no necrotério do condado de Omaha, aguardando algum parente reclamá-lo. Se ninguém aparecer, disse o Dr. Tattersall, médico-chefe do necrotério, suponho que ele será enterrado em terreno público.